Olá, queridos irmãos, bom dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente em cada coração nesta manhã. Hoje é dia 8 de agosto de 2021. Eu gostaria de convidar você a orarmos neste momento, dando assim início à nossa escola bíblica dominical à distância nesse momento. Deus querido, Deus amado, nesta manhã nós louvamos o teu nome. Somos agradecidos ao Senhor, ó Deus, por esta manhã preciosa em que nós nos reunimos, ó Deus, para o estudo da tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, sustenta-nos, ó Deus, a cada dia mais, sempre nos dando alegria, entusiasmo de servir ao Senhor, de estudar mais a tua palavra. Edifica-nos, ó Deus querido, através da tua palavra e abençoe este estudo que agora teremos. Nós somos agradecidos ao Senhor e oramos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje é Dia dos Pais, segundo domingo de agosto, e nós aproveitamos aqui esse momento para parabenizar, os pais que estão aqui participando conosco. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Feliz Dia dos Pais, né? Hoje à noite, às 19h30, nós teremos aqui, em nosso canal, o culto especial pelo Dia dos Pais, realizado pela nossa igreja, e você é convidado a estar aqui participando conosco. Amém? Queridos, hoje nós vamos estudar, o seguinte tema: generosidade e tempo. Hoje nós vamos falar sobre tempo. Semana passada falamos sobre os cuidados que devemos desenvolver com o nosso próprio corpo. É um assunto muito importante, uma vez que a gente sempre fala sobre exercer a generosidade, para com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Na semana passada, nós fomos desafiados a pensar, sobre os devidos cuidados que nós precisamos ter com a nossa vida, com o nosso corpo, até mesmo com a nossa saúde. Hoje é o nosso sexto estudo. O tema deste trimestre é generosidade em tempo de escassez. O texto base para este estudo é Salmo de número 90, verso de número 12, quando o salmista vai nos dizer: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que nós possamos alcançar corações sábios. Um texto muito conhecido, e um texto onde nós temos por hábito, sempre mandar para alguém quando a pessoa está fazendo aniversário, não é verdade? Texto esse que nos leva a refletir e a pensar sobre tempo, sobre a nossa vida. É este o assunto que vamos abordar hoje, nesta manhã, sobre o tempo, sobre a qualidade do nosso tempo, aonde estamos investindo o nosso tempo, melhor dizendo. É importante, irmãos, refletirmos sobre isso. Na lição de hoje, no estudo de hoje, nós vamos refletir sobre a mordomia do tempo e a importância de sermos generosos para com as coisas que realmente importam. A importância de sermos generosos para com as coisas que realmente importam. Coisas que sejam relevantes para a nossa vida, Então, irmãos, nós vamos falar sobre esse assunto. Nós sabemos que o tempo, é algo muito precioso. Tempo é algo precioso. E nós vivemos num tempo onde as pessoas alegam o quê? Não ter tempo. Eu não tenho tempo, Há aqueles que dizem, e a gente ouve isso no nosso dia a dia constantemente: rapaz, está numa correria muito grande, não é verdade? Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Essas frases, esses pensamentos é muito comum em nossos dias. Portanto, hoje, falando um pouco sobre o tempo, é importante que, de fato, em Deus nós possamos encontrar sabedoria, que nós possamos encontrar em Deus equilíbrio para sermos bons mordomos, do nosso tempo. Precisamos de tempo e investir este tempo em qualidade, em coisas que realmente importam, em coisas que realmente
né, possa valer a pena, né? Uma vida bem-sucedida, irmãos, uma vida bem-sucedida, ela é feita de dias bem percorridos, né? Tempo em que nós possamos honrar a Deus, né? É muito comum, né, ouvirmos isso, e esta é uma grande verdade. É incoerente não ter tempo para Deus, né, e desejar passar a eternidade, né, com Deus. É incoerente. Nós precisamos saber administrar o nosso tempo e nós precisamos dedicar tempo da nossa vida ao nosso Deus, porque é uma grande incoerência, torno a repetir, é uma grande incoerência não ter tempo para Deus e desejar passar a eternidade com este Deus, não é verdade? Há muitas pessoas que almejam, né, passar a eternidade com Deus, mas nesta vida alegam não ter tempo para Deus, alegam não ter tempo para as coisas de Deus. Esta é uma grande incoerência. Precisamos ter tempo para Deus, né? Precisamos ter tempo para Deus. Portanto, nesta manhã, que nós possamos buscar em Deus sabedoria para vivermos a nossa vida, para gastarmos o nosso tempo em coisas que realmente possam valer a pena, coisas que realmente sejam importantes. Falando sobre tempo, nós gastamos o nosso tempo de diversas formas, né? Nosso dia tem 24 horas e a gente, nessas 24 horas, nós precisamos de dormir, nós precisamos de trabalhar, precisamos de nos alimentar, né? São coisas importantes, né? O sono é importante, a alimentação é importante. Semana passada falamos sobre isso, mas também é fato que às vezes perdemos tempos com coisas desnecessárias, gastamos tempo demais em redes sociais, podemos gastar tempo demais em discussões desnecessárias. Enfim, é necessário que haja em nós, de fato, um equilíbrio para usufruirmos da melhor forma possível e sermos bons mordomos do nosso tempo. Refletiremos sobre essas coisas, irmãos, usando os 3 pontos de nossa existência nessa manhã: o passado, o presente e o futuro. Obviamente que o primeiro ponto a ser abordado aqui será o passado, né? O passado é o ponto de partida. O passado ele se caracteriza por 2 contestações, né? A primeira é que os fatos vividos, né? A primeira contestação que nós devemos fazer é que os fatos vividos, eles, né, não existem mais. Os fatos que nós já vivemos no passado, eles ficam no passado, né? E uma segunda contestação que nós precisamos aprender é que estes fatos que foram vividos, eles se tornam apenas memórias. Memórias. Os fatos vividos se tornam memórias, né? O passado, ele é um ponto de partida, a começar pelas nossas memórias. O passado traz sobre nós memórias. Quando nós lembramos, quando nós voltamos ao passado, né, nós trazemos à nossa mente as memórias do passado. Há momentos que trazemos boas memórias ou há momentos que, infelizmente, a gente traz, né, más memórias, momentos ruins que, porventura, né, já vivemos, né? Diante disso, nós podemos constatar, irmãos, né, que nós precisamos entender que o passado ele é importante, mas que nós não devemos ficar presos no passado, né? Por outros dias eu estava assistindo, né, uma palestra, né, e o palestrante ele falava sobre a importância, né, do passado, e ele ilustrou da seguinte forma: no carro nós temos o retrovisor, né, no carro nós temos o para-brisa, né, e bem pequenininho, né, do lado do veículo, direita e esquerda, nós temos ali o retrovisor. Temos o retrovisor pequeno, né, e temos o para-brisa que está à nossa frente e é muito grande, né? E ele ilustrou da seguinte forma, né? O para-brisa ele é grande, né? Ele nos mostra, ele nos aponta para frente, ele nos mostra o futuro que está por vir. Mas o retrovisor ele está ali do nosso lado,
né, mais reduzido, pequeno, e ele serve para nós nos reportarmos a ele, para olharmos para o passado, né? O retrovisor no trânsito ele é importante para vermos se nós podemos, né, fazer alguma mudança de faixa, né? E ele fala no sentido de que o retrovisor é as nossas memórias. O retrovisor nos mostra o passado, mas nós não devemos nos prender a eles. É importante que a gente use o retrovisor apenas como base para seguir adiante, né, diante do para-brisas que está diante de nós. Uma ilustração muito interessante que nos leva a refletir, né, que as memórias são importantes, mas que nós devemos nos concentrar no presente, né, vivendo a nossa vida, vivendo cada momento, né? E nós estamos falando hoje sobre sabermos aproveitarmos o nosso tempo. Portanto, é necessário também pensarmos nesta manhã de que forma estamos gastando aí o nosso tempo, de que forma estamos usufruindo do nosso tempo. Temos sido, você e eu, você tem sido um bom gestor, um bom mordomo do seu tempo, né? A palavra de Deus diz no Salmo 145, verso 4: uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciarão as tuas proezas. É importante nos reportarmos ao passado, irmãos, para trazermos à nossa memória as lembranças do cuidado de Deus. É importante trazermos à nossa memória, né, coisas positivas, trazer à nossa memória, né, coisas que podem gerar sobre nós expectativa e esperança. É importante termos boas memórias. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciarão as tuas proezas. É importante que a gente converse, que a gente se reporte às memórias para falar das grandes coisas que Deus operou no passado na história, trazer à memória coisas que Deus operou até mesmo na nossa vida pessoal, né? Narrando esses episódios para as pessoas, falando da grandeza de Deus, das proezas de Deus. Isto é importante, isso é muito relevante, irmãos. Trazermos à nossa memória, né, o passado da ação, das maravilhas de Deus sobre nós. É realmente, irmãos, também podemos destacar que é muito lamentável. É lamentável o fato de que hoje nós vivemos num contexto de que nós estamos envolvidos e vemos uma geração, né, atual que não se preocupa em reunir memórias, não reúne memórias, não se reporta as histórias, né, as memórias, né, as vidas que marcaram, né? O autor aqui ele destaca isso, né? O fato é importante ressaltarmos e trazermos à memória fatos relevantes à formação até mesmo dos membros da nossa família. É importante trazermos à memória fatos relevantes, né, que marcaram a nossa vida, marcaram a nossa família, fatos relevantes e memórias que marcaram até mesmo a nossa igreja, né? O fato das igrejas não se preocuparem em valorizar suas memórias e o mais graves, cristãos que vivem mudando de igreja, né? Bem como não criam raízes de memórias, não firmam relacionamentos de amizade por onde passa. Aqui o autor está nos falando, né, de um problema, né, que nós vivemos hoje, é o fato de as pessoas às vezes não valorizarem, né, a história, não valorizarem as memórias, não se preocuparem, não darem ênfase a isso, né, irmãos? Como é bom quando a gente se reúne, a gente pode, né, como diz o outro, né, temos história para contar da nossa família, história para contar de experiências que nós já vivemos, história para contar de momentos que marcaram a nossa vida, a nossa caminhada cristã, momentos marcantes em nossa igreja, momentos marcantes no processo, né, de construção das nossas igrejas. Eu guardo com muito carinho essas memórias na minha vida, né, momentos de adolescência em que eu vivi na igreja, na casa do Senhor, momentos em que participei, né, de grandes momentos, né, na minha caminhada cristã, fatos esses que me marcaram,
fatos esses que são de grande importância para a minha vida e que contribuíram para a minha maturidade cristã, fatos que contribuíram para o meu crescimento como servo de Deus. Há pessoas hoje que negligenciam este fato. Há aqueles também que não têm raízes, não se fundamentam. Há pessoas aqui, como colocada por autor, há crentes que não se identificam com igrejas pelo fato de não permanecerem firmes em uma igreja, rodar, passa por diversas igrejas, não se fundamenta, não tem relacionamentos, não criam vínculos. E nós sabemos da importância disso, nós sabemos da relevância disso. Louva a Deus porque eu aceitei a Cristo na adolescência, fui membro da minha primeira igreja, da primeira igreja que participei, quase 15 anos, e hoje estou junto dos irmãos, caminhando aí há pouco mais de 3 anos, e nós, como temos sido abençoados por estarmos juntos dessa igreja, abençoado, pelas memórias boas, vividas junto do povo de Deus. Isto é maravilhoso, essas raízes, essa identificação que é criada, mas lamentavelmente vivemos num tempo onde algumas pessoas elas não firmam relacionamentos de amizade por onde passam. Lamentavelmente alguns cristãos vivem mudando de igreja, Então, falando sobre o primeiro ponto, o passado como ponto de partida, nós precisamos, irmãos, entender que é importante trazer à memória e falar daquilo que Deus fez no passado, falar daquilo que Deus tem feito no presente, daquilo que Deus tem realizado ainda hoje, irmãos. Um segundo tópico do nosso estudo falamos sobre o passado, como ponto de partida. O segundo ponto é o presente. O presente é um tempo real. Costumo dizer que o tempo chamado presente é o tempo mais importante da nossa vida. O passado já não nos pertence mais, já passou. O futuro não nos pertence. O presente é o tempo mais importante. O dia mais importante da nossa vida é o hoje, é o momento em que estamos vivendo. O hoje, o agora, é o instante da nossa vida. O tempo passa rápido, irmãos, e precisamos usá-lo com sabedoria e inteligência. Sabedoria e inteligência, pois brevemente o presente tornará-se passado. Então nós precisamos aproveitar o tempo presente, e usá-lo com sabedoria e com inteligência. O presente, como o próprio termo diz, o presente, ele é um presente, é uma dádiva de Deus, e nós precisamos saber desembrulhar este presente e saber utilizá-lo, fazer o bom uso dele em coisas que realmente importam, coisas que realmente possam valer a pena. É no presente que tomamos nossas mais importantes decisões. É no tempo presente em que nós tomamos as decisões mais importantes da nossa vida. As decisões tomadas no tempo presente, elas terão grande influência nos dias futuros que nós teremos. O tempo, irmãos, ele determina, de certa forma, o que é importante, e o que é prioridade em nossas vidas. Portanto, falando sobre o tempo presente, é importante refletirmos sobre de que forma temos gastado o nosso tempo. Porque o tempo que nós temos, o tempo da nossa vida, ele determina, o que determina em nossa vida o que é prioridade não é aquilo que falamos, mas aquilo que fazemos. E o tempo em que nós gastamos em determinados tipos de coisas, ele nos mostram, ou seja, ele nos revelam aquilo que realmente é prioridade, aquilo que é realmente importante na nossa vida. O tempo que nós gastamos com as coisas de Deus, com Deus, o tempo em que nós gastamos, com trabalho, com estudo, com relacionamentos, com família, eles dizem muito sobre nós, eles dizem muito sobre aquilo que é prioridade
em nossa vida. Então é importante nós que sabemos de tudo que fazemos no nosso dia a dia, né, pensarmos sobre isso e ver o que tem sido prioridade em nossas vidas. Né? Há muitas pessoas aí que passam horas e horas do dia, né, em redes sociais. Né? E aí o que tem sido prioridade? Né? O que tem sido prioridade na minha vida, na sua vida? É importante pensar sobre isso. É importante usarmos o tempo que temos, o tempo presente, o hoje, o agora, com inteligência, com sabedoria, buscarmos ser bons mordomos, bons gestores do nosso tempo, aproveitarmos o máximo cada oportunidade, né? Aproveitarmos o máximo cada oportunidade, investirmos o nosso tempo em relacionamento com Deus, investir o nosso tempo de forma que agrade a Deus, investir o nosso tempo, né, com a nossa família, investir o nosso tempo, né, em coisas que realmente possam valer a pena, né? Um terceiro ponto, né, do nosso estudo é o futuro. Esse é o terceiro tópico. O presente, tempo real. O futuro, tempo de oportunidade. Tempo de oportunidade. Esse é o tempo reserva. É uma fonte inesgotável que se apresenta diante de nós e que parece não chegar, mas apenas parece, porque uma hora ele chega, né? Uma hora ele chega e nós precisamos, né, saber fazer planejamentos. Eu gostaria de ler o que Tiago vai nos dizer, Tiago, capítulo 4, o verso de número 14, ele diz: No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia do amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa, né? Então, é por isso que é importante refletir sobre os nossos sonhos e avaliar as nossas prioridades. É importante refletir sobre os nossos sonhos, sobre as nossas prioridades, porque a nossa vida é como a névoa, como o texto aqui nos diz e nos relata, né? O que é a vossa vida? A vossa vida é como névoa, né? Nós não sabemos o que acontecerá no dia do amanhã. O futuro pertence ao Senhor. E diga-se de passagem que, embora o futuro seja um tempo de oportunidades, hoje muito se vive, né, em função do futuro. Pessoas hoje vivem de forma tão ansiosa que vivem tanto o futuro que negligenciam o tempo presente. Hoje é domingo, né? Há pessoas que já estão vivendo nesse momento, a segunda, a quarta, a sexta-feira, pessoas que já estão pensando no próximo domingo, né? E às vezes nós nos encontramos assim, tomados por uma ansiedade, vivemos o dia do amanhã sem de fato aproveitar e extrair o melhor possível do dia de hoje. Precisamos, queridos irmãos, obviamente, que olhar para o futuro e ver que o futuro é um tempo de oportunidades, traçar metas, objetivos, fazer planejamentos, mas é importante também que se viva um dia de cada vez, né? Basta cada dia o seu mal, é isso que a palavra de Deus nos diz. É importante viver um dia de cada vez, buscando entender a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Isto é importantíssimo em nossas vidas. Não se prenda ao passado, não se prenda ao futuro que não está nas suas mãos, mas viva o hoje, viva o agora, controle-se, busque equilíbrio, né? Equilíbrio para o seu pensamento, aproveite o hoje, né? Aproveite o agora. Né? Então é importante também termos essa ideia. É importante refletir sobre os nossos sonhos e avaliar as nossas prioridades. Os nossos planos não devem somente priorizar coisas desta vida, mas a boa administração do nosso tempo e dos nossos recursos deve ter em vista também a vida eterna com Deus. Os nossos sonhos, os nossos objetivos, eles não devem ter, só visar, melhor dizendo,
coisas desta vida, mas elas também, os nossos sonhos e objetivos devem contemplar, né, a vida eterna, devem contemplar a vida com Deus. Conforme disse no início, é incoerente desejar a eternidade com Deus e viver no tempo presente sem buscar a Deus e sem estar com Deus. É uma grande incoerência e nós precisamos de encontrar, de buscar em Deus sabedoria, né, para vivermos, né, o tempo presente. Diante do futuro, é necessário, irmãos, tomarmos algumas atitudes. Quando nós olhamos para o futuro e temos um entendimento que o futuro é um tempo de oportunidade, nós precisamos ter em mente o seguinte, né? Colocar o futuro em seu devido lugar. Precisamos colocar o futuro em seu devido lugar. Para muitas pessoas, o futuro é concebido sem nenhum preparo. Consequentemente, essas pessoas, quando o futuro chega, não sabem aproveitá-lo da maneira correta. Outras pessoas esperam um futuro e o mesmo acontece de modo diferente e inesperado. Contudo, independente da nossa falta de domínio sobre o futuro, irmãos, nós não temos controle sobre o futuro. É importante, né, ter um planejamento, ter ideias, né, ter objetivos com relação ao futuro. Salomão ele vai nos dizer que os planos futuros devem estar nas mãos de Deus, né? Conforme o mesmo Tiago também vai nos falar, né? Se Deus nos permitir, né, faremos isso ou aquilo. Devemos sonhar, devemos fazer planejamentos, nos preparar para o futuro, mas devemos também colocar todo este planejamento nas mãos de Deus, porque do coração do homem são os planos, mas do Senhor é a resposta, né? Provérbios nos fala sobre isso, né? Também Provérbios, né, capítulo 16, vai nos dizer o seguinte, né? Provérbios 16, 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. É fato, irmãos, que nós precisamos colocar o futuro em seu devido lugar, e o melhor lugar para colocarmos o nosso futuro é nas mãos de Deus. É colocar a nossa vida, é consagrar a nossa vida a Deus. Porque, conforme já disse, né, os planos são do coração do homem, mas a resposta ela vem do Senhor. É Deus quem dá a resposta, né, com relação aos objetivos, com relação aos sonhos que temos, com relação ao nosso futuro. O futuro não nos pertence, portanto, precisamos viver um dia de cada vez e colocando a nossa vida a cada dia, né, no centro da vontade de Deus, né? Então, aprendemos aí sobre a importância de colocarmos, né, nossas vidas, de colocar o tempo futuro nas mãos de Deus. O nosso melhor planejamento, irmãos, não tenhamos dúvidas disso. O melhor planejamento é consagrar a Deus o nosso futuro, né? Conforme cantamos, os sonhos de Deus são maiores do que os meus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Consagre a Deus, né, a sua vida. Consagre a Deus os seus planejamentos. Entregue o seu futuro ao Senhor. Finalizando este tópico, subtópico, melhor dizendo, sobre, né, colocar as coisas nas mãos de Deus, Jó capítulo 42, verso 2, Jó vai dizer assim: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos, Senhor, pode ser impedido, né? Jó ali vai estar dando ali a sua declaração de fé diante da sua experiência com Deus, né? Bem sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido, né? Nada pode impedir os planos de Deus. Também é importante ressaltarmos que devemos também, ao falar sobre o futuro, encará-lo sem medo, né?
Um bom mordomo encara o futuro segundo a vontade de Deus, né? E um exemplo aqui que podemos destacar é o exemplo de Abraão, né? Abraão é chamado de o pai da fé, né? Porque Abraão viveu na dependência de Deus. Embora errando em alguns momentos, mas ele aprendeu a viver a vida do ponto de vista de Deus. Abraão saiu do meio do seu povo e foi para uma direção onde Deus havia o designado. Abraão ofereceu o seu filho, né, em sacrifício a Deus, crendo que Deus haveria de suprir, né, e de prover na sua vida. É necessário, ao olharmos para o futuro, encará-lo sem medo, crendo e buscando a vontade de Deus sobre a nossa vida, né? Precisamos, né, de caminhar conforme Abraão nos ensina, pela fé. Precisamos caminhar na dependência de Deus. Hebreus capítulo 11 nos fala e nos ensina sobre diversos homens que viveram exatamente dessa forma, né? Viveram na total dependência de Deus, viveram pela fé, homens que pela fé alcançaram testemunho. Hebreus capítulo 11, verso de número 6, nos fala da importância da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos de ter fé, precisamos de descansar em Deus, precisamos de confiar a Deus os nossos planos, os nossos sonhos e buscar a sua vontade soberana em nossas vidas. O terceiro subtópico, falando sobre o futuro, é visualizar oportunidade. Visualizar oportunidade. É importante olharmos para a nossa própria vida, né? Olhe para a sua vida, olhe para a sua família, olhe para a sua igreja, olhe para o seu trabalho, enfim, olhe para tudo que você faz hoje, irmãos. E é importante nos perguntarmos, né, o que pode ser melhorado a partir de agora. De repente, você aqui chegou, nós chegamos até aqui, né, com alguma dificuldade, com alguma deficiência, né? De repente chegamos até aqui com problemas com o tempo, gerindo mal o tempo, as horas que temos, mas essa palavra aqui serve de incentivo, ou serve de encorajamento para ajustarmos melhor o nosso tempo, ajustarmos melhor a nossa vida. Essa palavra serve aqui para buscarmos em Deus sabedoria, né, para vivermos de forma sábia, para vivermos de forma inteligente, né? Tente fazer algo novo, irmãos, né? Tente mudar, né, algumas coisas para melhor, tente crescer, né? Invista mais na sua vida com Deus, né? Olhe para a sua própria vida, sua igreja, olhe para o seu trabalho, enfim, tudo que você faz hoje, né, e que pode ser melhorado a partir de agora. Tente fazer algo novo, né, não feito antes. Experimente participar de um ministério novo na igreja, o qual você ainda não se envolveu. Crie ações, irmãos, de generosidade para abençoar vidas, para abençoar pessoas ao seu redor. Consagre a sua vida ao Senhor. Consagre o seu tempo ao Senhor. Acredite nisso, porque se você mudar de atitude, se nós buscarmos corrigir possíveis erros ou má gestão do nosso tempo, e se nós buscarmos aproveitá-lo de forma melhor, certamente nós nos surpreenderemos com os resultados positivos que podemos ter. Portanto, finalizando aqui a nossa palavra, né? Não importa o que você faz, ou o que você fez, né? Ou aquilo que você deixou, né, no passado. O importante é que, a partir de agora, nós possamos ter novas atitudes. É importante que, a partir de agora, nós possamos pedir a Deus que nos ajude a gerenciar melhor o nosso tempo. Nós vamos orar a Deus, né? E nesse momento, que nós possamos colocar diante de Deus as nossas vidas. E que nós possamos, conforme o salmista diz, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de maneira que possamos alcançar corações sábios. Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, possa nos dar sabedoria para que possamos gerir melhor o nosso tempo.
Aproveite cada oportunidade. É importante remir o tempo, Paulo fala, porque os dias são maus. É importante aproveitar cada momento da nossa vida. É importante colocarmos a nossa vida, o hoje, o agora, e consagrar totalmente a Ele todos os nossos planos. Oremos. Pai querido e amado, esta manhã, ó Deus, nós te agradecemos e te louvamos. Te louvamos pela tua palavra, te louvamos por este importante ensinamento. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, ó Deus querido, a sermos bons mordomos do nosso tempo. Ajude-nos, ó Deus querido, a investirmos o nosso tempo em coisas que realmente importam, em coisas que valem a pena, ó Deus. Ajude-nos, ó Deus querido, a viver de forma sábia, a viver de forma inteligente, ó Deus. Pai, que nós possamos consagrar a nossa vida ao Senhor, que nós possamos dedicar ao Senhor e colocar diante do Senhor todos os nossos planos, todos os nossos sonhos. Pai querido, que nós possamos viver, que nós possamos gastar o nosso tempo de uma forma que o Teu nome seja glorificado e de forma que o Senhor aprove, ó Deus. Fica conosco, nos dê um dia debaixo da Tua graça. É o que pedimos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos, nós já estamos aqui encerrando a nossa escola bíblica dominical. Agradecemos a sua participação nesta manhã, né? E o convidamos. Logo mais à noite temos o culto especial pelo Dia dos Pais e também teremos a ministração da Palavra de Deus falando sobre o incomparável Deus. Deus abençoe a sua vida. Tenha um dia abençoador. Um grande abraço a todos.